Eis que você acorda e não consegue se mexer. Você sabe que está acordado, você tenta se mexer, mas não consegue. Na ciência, o nome disso é paralisia do sono, só que a coisa, às vezes, não para por aí. Além de não conseguir se mexer, você vê alguém lá no seu quarto, onde você está dormindo, alguém que não devia estar lá, um intruso, uma sombra, você não consegue perceber direito os detalhes da pessoa, mas parece ser uma pessoa. Talvez você até ouve essa pessoa falando alguma coisa e você continua lá, paralisado, mesmo querendo se mexer, talvez com medo, talvez apavorado com aquela situação, você continua imóvel. Afinal, o que raios está acontecendo no cérebro da pessoa que passa por essa experiência? É sobre isso que nós falaremos hoje. Quando eu tinha uns 18 anos de idade, eu estava na minha cama depois de um longo dia, um dia muito cansativo. Era um final de tarde, o sol estava quase se pondo, mas ainda tinha um pouquinho da iluminação da luz do dia entrando pela janela. Eu deitei, liguei a televisão e acabei cochilando devido ao cansaço. Eu não sei te dizer quanto tempo depois disso eu acordei, eu só sei que o quarto já estava escuro e a única iluminação era da televisão. Era uma televisão pequena e antiga, de 19 polegadas, aquelas televisões de tubo, então a iluminação era pouca, mas era suficiente para eu enxergar um pouco do meu quarto. Eu acordei e por um momento eu não sabia onde eu estava. Isso é muito comum, provavelmente já aconteceu com você, costuma acontecer com todo mundo. Mas logo eu percebi, devido à iluminação da televisão, que era o meu quarto de fato. Só que tinha um problema. Eu simplesmente não conseguia me mexer. Eu mal conseguia mexer os olhos e aquilo foi me causando um certo desespero. Eu comecei a tentar de verdade, tentar muito me mexer, mas eu não conseguia e o desespero foi aumentando dentro de mim e foi aí que eu consegui mexer os olhos e olhar para baixo, na direção da minha perna. Eu não conseguia mexer a cabeça nem o pescoço, mas eu consegui mexer os olhos e olhar para baixo na direção das minhas pernas, e quando eu olhei para baixo, eu vi que tinha uma mulher sentada na minha cama, bem na beirada, olhando para mim. Eu não conseguia ver as feições dela, era só uma sombra, eu só via a silhueta, mas pela sombra, pela silhueta, eu consegui identificar que era uma mulher. O problema é que eu morava junto com um colega meu da faculdade e ele tinha ido viajar para fora do Brasil alguns dias antes, ou seja, não tinha ninguém na minha casa, nenhuma outra pessoa tinha a chave, nem poderia ter alguém na minha casa, portanto. E nessa hora eu fiquei simplesmente desesperado, tentando me mexer, e essa mulher, sentada na minha cama, colocou a mão na minha perna, na altura do meu joelho, e aí ela virou para mim e disse com uma voz assustadoramente serena: "Fica tranquilo, tá tudo bem." E aquilo foi simplesmente horrorizante. E o susto disso, o desespero disso, finalmente me despertou, me acordou, eu consegui de fato me mexer. Eu levantei e a mulher não estava mais lá. Eu não sei quanto tempo aquela experiência durou, mas foi o suficiente para eu não conseguir voltar a dormir depois. Eu levantei, eu sentei, escrevi essa experiência para não esquecer, e é por isso que eu lembro dela em tantos detalhes para te contar aqui nesse vídeo. Eu sei que para alguns de vocês que estão me ouvindo agora, só de ouvir essa história, você já ficou meio apavorado, isso já te assustou. Então eu quero que você imagine como foi ter vivido essa experiência. Depois disso, eu passei muito tempo me perguntando o que foi aquilo. E quando eu comecei a estudar o cérebro humano, eu finalmente encontrei a resposta. O nome desse fenômeno, segundo a ciência, é paralisia do sono. Talvez isso nunca tenha acontecido com você, mas saiba, é uma coisa muito comum. Os estudos científicos variam um pouco a esse respeito, mas, em geral, quando você olha a população inteira, cerca de 7% das pessoas tiveram pelo menos um episódio de paralisia do sono na vida delas.
E quando você estuda jovens estudantes por volta dos 16 aos 30 anos de idade mais ou menos, esse número sobe para cerca de 30%. Ou seja, a paralisia do sono é mais comum em jovens e jovens adultos. E quando eu te explicar o que acontece no cérebro durante a paralisia do sono, vai ficar mais claro para você por que isso é tão mais comum nos jovens. Mas saiba, ela pode acontecer em todas as idades. A paralisia do sono, ela só é mais comum nos jovens. E tem outro grupo que também costuma apresentar paralisia do sono com maior frequência: os pacientes psiquiátricos. Estima-se que um pouco mais de 30% das pessoas diagnosticadas com transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, pânico, entre tantos outros, mais de 30% dessas pessoas diagnosticadas com transtornos psiquiátricos relatam que tiveram pelo menos um episódio de paralisia do sono durante a vida. Veja então que a paralisia do sono é um fenômeno bastante comum, muito mais comum do que as pessoas imaginam. Então, se você nunca passou por isso, é bem provável que você conheça alguém que tenha passado. Mas acontece que muita gente tem medo de contar sobre isso, por medo de ser julgada como maluca ou coisa parecida, por exemplo, esse tipo de preconceito. Mas pode ficar tranquilo, você não é maluco e isso acontece com muita gente e a ciência nos ajuda a entender o porquê. Bom, mas será que todo episódio de paralisia do sono é igual ao meu que eu te contei no começo do vídeo? E a resposta é não. Existem diferentes manifestações da paralisia do sono, ou seja, ela pode acontecer de jeitos diferentes. Então eu quero te explicar o que é a paralisia do sono para você entender bem como ela pode acontecer na vida das pessoas. O primeiro sintoma da paralisia do sono está no nome, é justamente a paralisia. A pessoa está acordando e ela não consegue se mexer, como no meu caso, mas pode acontecer de maneira diferente. Pode acontecer quando você está quase dormindo, ou seja, logo antes de pegar no sono. Você está ali pegando no sono e aí você desperta e percebe que você não consegue mexer o seu corpo. Pode acontecer também de você acordar normalmente e alguns segundos depois você perceber que você está paralisado. Enfim, a paralisia do sono pode acontecer em diferentes momentos, mas ela sempre está associada ao sono, seja o começo ou o fim do sono. Em geral, a pessoa só consegue movimentar os olhos e respirar. Em alguns casos, a pessoa não consegue nem mexer os olhos, e em alguns casos mais raros ainda, a pessoa não consegue nem abrir os olhos. A paralisia, de maneira geral, costuma durar muito pouco tempo. Alguns segundos, na maioria dos casos, até no máximo 1 minuto e em alguns casos mais raros, até uns 2 minutos de duração. Só que a coisa não para por aí. Em alguns casos, não em todos os casos, mas em alguns casos de paralisia do sono, a pessoa pode ter alucinações. Essas alucinações costumam ser visuais, ou seja, a pessoa vê coisas que não existem. Mas podem ser alucinações auditivas também. Isso significa que a pessoa ouve coisas que não existem durante a paralisia do sono. A alucinação, tipo de alucinação mais comum, é puramente visual. Nos artigos científicos, ela é conhecida como o intruso fantasma, the ghostly intruder em inglês. A pessoa vê um intruso, alguém perto dela que não deveria estar lá. E esse intruso é meio fantasmagórico, ele costuma ter o formato de uma pessoa mesmo, ou às vezes uma pessoa meio distorcida. Ou seja, parece que tem alguém no seu quarto junto com você, por exemplo, alguém que não deveria estar lá. Em geral, é uma sombra, a pessoa só vê a silhueta, ela não vê as feições, os detalhes do intruso, mas em alguns casos pode acontecer do intruso ser um monstro, um alienígena ou coisa do tipo. Isso vai depender muito da cultura em que a pessoa cresceu e viveu. Dependendo da sua cultura, o intruso pode ser de um jeito ou de outro. Por exemplo, se na sua cultura você tem aquele imaginário típico do alienígena, de braço comprido, cabeça grande, olhos grandes, aí pode ser que o intruso ele pareça um alienígena para você, mas se você não tem esse imaginário do alienígena, isso não acontece para você. Se na tua cultura existe algum monstro ou demônio, por exemplo, pode ser que o intruso pareça com esse monstro ou demônio. Essa que é a questão.
Muitas vezes esse intruso está perto da pessoa. Ele pode estar até encostando na pessoa e muitas vezes esse intruso está atacando a pessoa na alucinação. Por exemplo, enforcando a pessoa ou sentado no peito ou na barriga da pessoa e aí a pessoa não consegue respirar. Pode acontecer inclusive do intruso estar agredindo a pessoa e aqui eu estou me referindo à agressão de cunho sexual de fato. Aliás, uma pergunta interessante que você pode fazer é a seguinte: será que a paralisia do sono é coisa dos dias atuais, desse mundo moderno em que nós vivemos? E a resposta é definitivamente não. Nós temos relatos históricos muito antigos de paralisia do sono. E é claro que, nesses relatos antigos, a interpretação costuma ser sobrenatural. Veja, por exemplo, esse quadro aí que vai aparecer na tua tela, do pintor Henri Fuseli. Esse é um quadro de 1781, do século XVIII, e nele você vê uma mulher adormecida e dois intrusos, dois monstros. Um sentado em cima da barriga dela e o outro, um cavalo assombroso escondido nas sombras. O nome desse quadro é O Pesadelo e ele claramente está representando um episódio de paralisia do sono. Então, a paralisia do sono é comum, não é novidade dos dias de hoje e ela pode envolver uma alucinação, que é a visão de um intruso lá no lugar onde a pessoa está dormindo. Se é no quarto, é alguém lá no quarto, por exemplo. Mas lembre-se que eu disse que essa alucinação pode ser auditiva também. Ela pode envolver sons, a pessoa ouve coisas. No meu caso, no exemplo que eu te dei, foi os dois. Eu vi e eu ouvi o intruso, que era aquela mulher. Mas eu tenho um grande amigo meu que me contou uma história apavorante de paralisia do sono que eu vou te contar agora. Um dia, esse meu amigo acordou e ele não conseguia se mexer. E lá, tentando se mexer, paralisado, ele percebeu um som. O chuveiro do banheiro dele estava ligado e tinha uma mulher cantarolando uma música lá no banheiro. Acontece que ele estava no apartamento dele. Ele estava sozinho, ele era solteiro e nenhuma outra pessoa tinha a chave do apartamento dele. Ele não viu nada, ele só ouviu o chuveiro e a mulher cantarolando e ele não conseguia se mexer, desesperado ali naquela situação, sentindo que tinha alguém na casa dele que não deveria estar lá. Essa é assustadora também, né? Essa história, quando ele me contou, também fiquei meio assustado com ela. Pois bem, esse é um exemplo de uma alucinação puramente auditiva durante a paralisia do sono. E, finalmente, tem uma última coisa que pode acontecer durante a paralisia do sono, que é a pessoa sentir que ela está flutuando. Ela sente que ela está fora do corpo dela e que ela está flutuando no ar, paralisada. Isso é mais raro, mas também acontece durante a paralisia do sono. Bom, agora que você entendeu como a paralisia do sono pode se manifestar, então vamos entender o que acontece no cérebro quando ela ocorre. Agora vem a parte mais científica da coisa. Nós vamos falar de neurociência, as ciências que estudam o cérebro. Então, respira fundo e vem comigo entender isso, porque eu vou explicar de uma forma fácil de entender a complexidade do que acontece no cérebro durante a paralisia do sono. Mas antes de te contar sobre a neurociência da paralisia do sono, que vai ser fantástico, você vai ver, eu quero te fazer um convite. Se você gosta desses temas relacionados ao autoconhecimento, ao funcionamento da mente, do cérebro, do comportamento dos seres humanos, então você vai adorar fazer parte da minha lista gratuita de pílulas de autoconhecimento, que eu chamo de 1, 2, 3. Toda segunda-feira eu mando um e-mail para os inscritos dessa lista. Um e-mail curto e objetivo com 1, 2, 3 pílulas de autoconhecimento. Uma ideia minha para você refletir sobre a natureza humana, sobre a sua mente, o seu comportamento, sobre como mudar as nossas vidas, nossas emoções. 2 ideias de grandes pensadores, frases, reflexões que marcaram a minha vida e que com certeza vão marcar a sua também. E 3 recomendações de filme, série, livro, vídeo, enfim. 3 recomendações para você enriquecer a tua vida intelectual e para você saborear conteúdo de qualidade. 1, 2, 3 pílulas de autoconhecimento toda segunda-feira no seu e-mail. Para você fazer parte é totalmente gratuito. Você encontra um link aí embaixo, na descrição do vídeo
e também, se você for para a seção de comentários, o primeiro comentário fixado no topo vai ter esse link também. Basta você clicar nesse link, inscrever o teu e-mail, seguir as instruções e na próxima segunda-feira você já vai receber as suas primeiras pílulas de conhecimento para o teu autoconhecimento e o teu desenvolvimento pessoal. Bom, vamos então entender o que acontece no cérebro durante a paralisia do sono. A paralisia do sono é fruto de um descompasso, de uma desincronização entre alguns circuitos cerebrais. Quando você dorme, especialmente quando você entra em um estágio do sono chamado sono REM, que é uma sigla, a sigla R de rato, E de elefante, M de macaco. Isso significa Rapid Eye Movement no original em inglês e traduzindo isso para o português é algo como movimento rápido dos olhos. Durante esse estágio do sono, os olhos, mesmo fechados, se movimentam rapidamente, por isso esse nome. Esse estágio do sono é também conhecido na ciência como sono paradoxal. E não é à toa. Deixa eu te explicar a origem desse paradoxo. Nesse estágio, a nossa pressão arterial, a pressão sanguínea, como dizem por aí, aumenta. A frequência dos nossos batimentos cardíacos também aumenta, ou seja, o nosso coração começa a acelerar, bate mais rápido e a nossa respiração também fica mais acelerada, mais rápida e mais intensa. Existe um aparelhinho neurocientífico chamado eletroencefalograma. Esse aparelho é ligado a uma touca cheia de contatos elétricos, de eletrodos, e ele serve para medir a atividade elétrica vinda do cérebro de uma pessoa. As pessoas chamam isso por aí de ondas cerebrais. Então, dito de uma maneira mais popular, o eletroencefalograma mede as ondas cerebrais da pessoa. Essas ondas nada mais são do que os padrões de disparo elétrico dos neurônios da pessoa. Os neurônios, que são uma das principais células que compõem o cérebro, eles fazem disparos elétricos e o eletroencefalograma mede os padrões desses disparos. E as diferentes frequências desses padrões formam as tais das ondas cerebrais que você já deve ter ouvido falar por aí. Pois bem, quando você está lá dormindo e você entra no estágio de sono REM, as tuas ondas cerebrais ficam meio esquisitas. Curiosamente, as frequências elétricas que nós observamos no teu cérebro durante o sono REM, elas se parecem muito com as frequências cerebrais que você observa quando você está acordado. Aliás, em alguns circuitos cerebrais, essa frequência é ainda mais intensa durante o sono REM do que quando você está acordado propriamente. Por exemplo, em uma estrutura cerebral chamada ponte, em algumas estruturas do tálamo e também nos lobos occipitais. E eu quero focar aqui nos lobos occipitais. Eles são essencialmente responsáveis pela visão. E eles apresentam uma atividade cerebral mais intensa no sono REM do que quando você está acordado. Isso ajuda a explicar por que os sonhos podem ter imagens tão vívidas que parecem reais de fato para você. Mas enfim, o ponto que eu quero que você entenda aqui é que a atividade do cérebro durante o sono REM é parecida com a atividade do cérebro quando você está acordado. Só que, é claro, você não está, você está dormindo. Mas nesse momento você está sonhando. E é durante o sono REM, aliás, que nós temos os sonhos mais intensos e mais vívidos. Justamente porque o nosso cérebro está a mil nesse momento. E esse é o paradoxo do sono REM. É por isso que ele é chamado de sono paradoxal, como eu acabei de te contar. Esse sono apresenta uma atividade intensa no cérebro, parecida com quando você está acordado, só que você não está acordado, você está dormindo. Mas para pensar no seguinte, isso traz um problema enorme para as nossas vidas. Como o teu cérebro está bastante ativo, existe um perigo aí. É o perigo de você se mexer. É o perigo de você fazer de fato as coisas que o teu cérebro está fazendo lá no teu sonho. Andar, correr, se mexer, enfim, seja lá o que for. Se você fizesse aqui no mundo real, no mundo da vigília, no mundo acordado, se você fizesse aqui tudo que teu cérebro está fazendo lá no teu sonho,
você poderia se machucar, por exemplo. Aliás, poderia se machucar feio. E para evitar isso, o que é que teu cérebro faz? Ele te paralisa. Ou seja, o cérebro naturalmente paralisa o corpo durante o sono. E isso é justamente para o sonho ficar só lá, só na tua mente. E para você não se mexer e se machucar aqui no mundo real, por exemplo. Agora, você já começa a entender do que se trata a paralisia do sono. Essencialmente, a paralisia do sono é um descompasso. Você desperta parcialmente ali e alguns circuitos cerebrais começam a funcionar tal como se você estivesse acordado. Mas aqueles outros circuitos cerebrais que estão te mantendo paralisado, eles não acompanham esse despertar. E aí você tem um descompasso. Você está acordado parcialmente, mas ainda paralisado. E além desse descompasso, pode ocorrer um outro descompasso em outro circuito cerebral. Um circuito chamado junção temporoparietal, que fica bem aqui entre os lobos temporais e parietais do nosso cérebro. Esse circuito cerebral é muito importante para a construção da nossa imagem corpórea. E os estudos científicos mostram que quando eu estimulo esse teu circuito cerebral com eletricidade lá no laboratório, causando de propósito um descompasso nele, quando eu faço isso, a pessoa vê vultos, ela vê sombras, ela vê silhuetas muito parecidas com as alucinações durante a paralisia do sono. E tem uma outra regiãozinha ali perto, coladinha, um pedacinho, chamado giro angular. E nós temos estudos que mostram que quando você estimula esse circuito cerebral com eletricidade lá no laboratório, descompassando ele de propósito, aí algumas pessoas têm a vívida sensação de que elas estão flutuando fora do corpo delas. E isso explica as alucinações visuais encontradas na paralisia do sono. E sabe quem também fica ali coladinho nessa junção temporoparietal, só que do lado temporal da junção? O nosso córtex auditivo primário, responsável por aquilo que a gente ouve. E um descompasso por ali, ele pode explicar também as alucinações auditivas da paralisia do sono, as alucinações da pessoa que ouve coisas, como no caso do meu amigo que eu te contei. E também, aliás, no meu caso, porque afinal de contas eu vi e eu ouvi coisas que não estavam lá. É claro que eu simplifiquei muito essa coisa toda aqui para você, é mais complexo do que isso, mas em linhas gerais é mais ou menos isso que ocorre no cérebro durante a paralisia do sono. E agora você consegue entender por que isso é mais comum nas pessoas jovens. Os jovens estão com o cérebro ainda amadurecendo. O cérebro dos jovens ainda não está plenamente maduro. Só que o cérebro, ele não amadurece todo de uma vez. Alguns circuitos amadurecem primeiro, outro depois e por aí vai. Ou seja, o próprio amadurecimento do cérebro é naturalmente descompassado. É por isso que esses descompassos são mais comuns nos jovens. É por isso que eu, inclusive, passei por essa experiência, a experiência que eu te contei no começo do vídeo, justamente quando eu tinha 18 anos de idade aproximadamente. Aliás, é por isso que outros tipos de descompasso do cérebro também são mais comuns nos jovens. Por exemplo, o déjà vu, que como eu sou brasileiro eu falo déjà vu mesmo, tá? Nós temos um vídeo aqui no canal sobre o déjà vu. E você pode acessar esse vídeo clicando aqui em cima, mas calma, porque eu ainda tenho coisa para te explicar sobre a paralisia do sono. Então, fica aqui comigo, termina de ver esse vídeo e depois você vai lá assistir o que acontece no cérebro durante o déjà vu. Mas enfim, nesse vídeo do déjà vu eu explico que o déjà vu é justamente um descompasso entre alguns circuitos cerebrais. E sabe quem tem mais probabilidade de experienciar um déjà vu? Justamente as pessoas mais jovens. Claro que aqui também pode ocorrer com qualquer idade, mas é mais comum nas pessoas jovens. Outro exemplo é o terror noturno. São pesadelos muito intensos, vívidos, que a pessoa acorda gritando, ensopada em suor. Isso também é fruto de um outro tipo de descompasso no funcionamento do cérebro e também é muito mais comum em pessoas jovens. Agora, você também já pode imaginar por que a paralisia do sono é mais comum em pacientes psiquiátricos.
todo transtorno psiquiátrico envolve complexas disfunções no funcionamento do cérebro da pessoa que sofre com esse transtorno. É por isso que é errado falar de doença psicológica, por exemplo, porque nenhum transtorno psiquiátrico é meramente, puramente psicológico. E é por isso que eu e muitos outros cientistas preferimos o termo transtorno neuropsiquiátrico. Esse é um termo mais preciso e ele denota de cara que esses transtornos envolvem disfunções dos circuitos cerebrais da pessoa. Depressão, ansiedade, pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia, enfim, todos os transtornos neuropsiquiátricos documentados, eles envolvem diferentes disfunções no cérebro da pessoa que sofre com eles. E, naturalmente, um cérebro disfuncional tem maior probabilidade de funcionar de maneira descompassada. Outro distúrbio que está diretamente associado à paralisia do sono é a narcolepsia. É muito comum mesmo que pessoas que sofrem com narcolepsia tenham diversos episódios de paralisia do sono na vida delas. Só que a paralisia do sono pode acontecer também com pessoas perfeitamente saudáveis, sem nenhum tipo de transtorno ou distúrbio. E tem alguns gatilhos, algumas coisas que aumentam a probabilidade de você ter um episódio de paralisia do sono. Eu já falei aqui da questão da idade. Se você é jovem, é mais provável. Mas existem alguns outros gatilhos que é importante você saber. Por exemplo, quando você está muito cansado, exausto. Lembra da minha história? Lembra que eu estava muito cansado, muito exausto quando eu cochilei e tive aquela experiência? Quando você está ansioso também, e aqui eu estou falando da ansiedade do dia a dia mesmo, sabe? Aquela que todo mundo sente vez ou outra. Também é mais provável que você tenha um episódio de paralisia do sono quando você está ansioso. Quando você está estressado, de maneira geral, seja lá pelo motivo que for, aumenta a probabilidade de um episódio de paralisia do sono. Quando você está privado de sono, aliás, ou seja, você está há muito tempo sem dormir, aí também aumenta a probabilidade de que você experiencie um episódio de paralisia do sono. Esses são alguns gatilhos documentados pela ciência que podem te levar, podem aumentar a probabilidade de você ter um episódio de paralisia do sono. E agora vem uma pergunta que muita gente me faz. Professor Pedro, a paralisia do sono faz mal? E, em geral, a resposta é não, não faz mal. Tanto que não é considerada a paralisia do sono uma doença ou um distúrbio em si mesma. A narcolepsia, por exemplo, é um distúrbio que pode prejudicar a saúde da pessoa e essa pessoa pode ter como sintoma episódios de paralisia do sono. Mas a paralisia do sono, ela mesma, não é problemática em geral para a sua saúde. Então, se você, assim como eu, assim como aquele meu amigo e assim como tanta gente, se você já passou por isso, agora você entende melhor os porquês. Muita gente, aliás, acha que o cérebro é perfeito. Muita gente assiste aos meus vídeos onde eu falo sobre o potencial de transformação do cérebro e aí a pessoa vai lá nos comentários e ela comenta: nossa, o cérebro é perfeito mesmo, né, professor? E olha, como alguém cuja profissão é estudar o cérebro, eu te digo com tranquilidade, o cérebro está longe de ser perfeito. O cérebro humano é maravilhoso, ele é incrível, ele é a máquina mais complexa do universo conhecido por nós. Mas ele não é perfeito. E se ele fosse perfeito, não haveria paralisia do sono. O cérebro é cheio desses descompassos que produzem as mais diversas coisas na vida. Se o cérebro fosse perfeito, não haveria, aliás, autossabotagem, não haveria dificuldade para mudar os nossos hábitos, não haveria, sabe, a memória seletiva das pessoas que convenientemente esquecem das coisas que elas deveriam lembrar para o próprio bem delas. Se o cérebro fosse perfeito, tuas emoções, por exemplo, não seriam traiçoeiras como são. Enfim, esses são só alguns exemplos. E é por isso que o autoconhecimento é tão importante para a vida humana. Quando nós conhecemos as limitações e as armadilhas que o nosso cérebro traz para as nossas vidas, nós nos tornamos capazes de enfrentar e de vencer essas armadilhas e de mudar aquilo que nós gostaríamos de mudar na vida. Aliás, é justamente isso que eu faço junto com